Olá, meus alunos da Escola Otávio Ferrari. Você, aluno do terceirão, reta final, não é isso? E agora, ó, estamos com essa tarefinha aí para resolver exercícios de radiação, decaimento. E vamos trazer aqui o exercício que está aí na sua página número 34 aí do seu material, tá vendo? Coloquei aqui na nossa TV, mas eu vou ampliar aqui para o nosso telão, ó, vem comigo aqui, ó. Preste bem atenção, vamos fazer a leitura e vamos resolver. Mas antes disso, importante, preste bem atenção, eu vou passar, antes de resolver, vou fazer uma explicação sobre o decaimento, tudo bem? Vamos lá, vamos fazer a leitura inicialmente aí desse exercício. Ele está falando assim, lá na página 34 do seu caderno do aluno. Pega ele lá. A meia-vida, ou o período de semidesintegração, é o tempo necessário para que metade do núcleo, metade da massa de radioativos se desintegre, desapareça, se desgrude, vá embora, saia do átomo. E aí ele fala assim, ou seja, né, para que uma amostra radioativa se reduza à metade, e assim ele vai de tempo em tempo caindo para sua metade, metade da metade da metade. Ok? 10, metade de 10, 5, metade de 5, 2,5, metade de 2,5 e assim vai. Isso é que acontece com os elementos radioativos. E aí, em 2017, completou-se 30 anos do trágico desastre acontecido com o vazamento do Césio-137, ou Césio-137 lá em Goiânia, aqui no Brasil. Foi muito triste isso daí. Nós precisamos ler, entender, estudar, precisamos trabalhar com essa forma de energia, mas tem que se aplicar, tem que estudar, porque o seu vazamento é um vazamento que ele não tem cheiro. Você não vai sentir o cheiro dele. Não é igual um veneno, né, que você sente o cheiro quando está vazando, não é igual gás quando está vazando. Então, o vazamento dele provoca reações no nosso corpo, no nosso organismo, mutações, porque essa partícula ela consegue passar pela minha pele, pela sua pele, e entra lá no nosso músculo, entra lá no nosso sangue, alterando então o nosso DNA, o nosso RNA. É claro, e queimando internamente partes do corpo. É muito complicado, mas é uma energia que o planeta Terra tem, guardada, estocada, e o que o ser humano vai buscar, vai em busca, tá bom? Você não vai topar com ela por aí. Opa, tropecei aqui, que é isso? Isso aqui é um pedaço de urânio. Não vai acontecer isso. Nem o césio, tá bom? Neste ano de 2017, o Césio-137, que é um radioisótopo do césio, que tem em seu núcleo 55 prótons, 82 nêutrons. Completou sua meia-vida, quer dizer, ele perdeu a parte da sua ação, né, do 100%, metade disso daí, e completou a sua meia-vida desintegrando-se, e ele passa a ser um outro elemento químico e transformou-se no bário 137. O gráfico mostra o decaimento de uma amostra de um determinado isótopo radioativo. Então, se eu for tentar explicar o universo químico, quântico interno, talvez desfoque da nossa leitura gráfica. Aqui, o nosso exercício está pegando o gráfico como o suporte, mas ele está direcionado com a radiação. Mas nós vamos fazer um pouquinho de cada coisa. Não vamos aprofundar muito, mas nós vamos entender esse gráfico e vamos entender um pouquinho aí sobre o decaimento, ok? Porque decaimento nem sempre você pode pensar assim,
porque ele vai diminuindo? Porque o decaimento também, vou mostrar para nós, ele pode alterar e transformar e aumentar o seu número atômico. Depende do que está saindo do elemento químico. Se está saindo uma partícula positiva, o que vai acontecer com o seu núcleo? Se está saindo uma partícula negativa, o que vai acontecer? Então depende, tá? Então a palavra decaimento, ele vai se transformar em outro, ok? Mas vamos lá. Primeiro eu vou ampliar o nosso gráfico. Tá aqui, olha, nosso gráfico. Observe o nosso gráfico, que ele tem aqui massa, representa massa, tá vendo? Ó? Nesse eixo vertical, massa, e no eixo horizontal, o tempo e o tempo em anos, tá certo? Então tá aqui, ó, tempo em anos. Mas observe que o nosso gráfico, ele tem uma curvatura aqui, não é isso? E quando você olha um gráfico, é importante você fazer as observações. 5 anos está ligado aqui, olha, com uma massa de 60. Então, 100 anos, lá, aliás, 100 gramas, né? 100 gramas, uma porcentagem em massa, quando tudo começou. Quando você caminha aqui vai ser 1 ano, 2, 3, 4, 5. Em 1 ano, ele perdeu parte da sua massa. Em 2 anos, parte da sua massa. E assim ele vem nessa curva aqui. É essa análise que nós vamos ter que fazer. Eixo vertical e o eixo horizontal, ok? E encontrar aqui aonde ele faz essa conexão. O par ordenado do eixo X com o par ordenado do eixo Y. Então nós vamos observar os pontos aqui. Mas antes de caminhar com o exercício, eu quero trazer para você o que diz os dicionários a respeito da meia-vida. Substantivo feminino, física nuclear, ou lá no físico-químico. Numa reação física ou química, o tempo é o tempo necessário para que se reduza a metade da massa inicial, a quantidade de átomos que estão ativados, chamamos de radioativos, né? Ou radioativos, e idênticos em um certo reagente em um certo período. Isso é meia-vida, metade do tempo para ele ter metade da sua ação. Enfim, vou trazer aqui um outro gráfico para mostrar para nós, olha, vamos observar esse gráfico. Então esse gráfico aqui, porcentagem de átomos, né, 100%, quando passou 12 segundos, ele caiu para 50% da sua potencialidade, da sua reação. Aumentou aqui para 24 segundos, caiu para metade disso daqui, olha. Metade de 100, 50. Metade de 50, 25. E aqui olha o tempo. O tempo 12 dobrou, 24. O tempo agora, olha, 36. E aqui ele caiu para metade de 25. Então você observa que o decaimento aqui, em termos de reação, é assim que funciona. Ele vai caindo metade da sua massa e o seu tempo aqui numa linha, olha, nesse caso, numa linha de 12 em 12. Enquanto que a sua reação, o tempo aqui é linear, né? Ele está indo numa progressão aqui de 12 em 12. Mas o decaimento aqui, olha, ele caiu metade, decaiu metade, já decaiu metade da metade. Então aqui nós já estamos num quarto, metade da metade, 1/8 e assim vai. Tudo bem? Bom, agora eu quero trazer para nós uma tabelinha onde eu peguei aqui o urânio 235 e a sua meia-vida é 7,1 anos. Aí você fala assim, 7,1 anos? Não. Vem comigo aqui na lousa, olha. 7,1 vezes 10 à oitava. Isso aí representa para nós
Isso daqui, olha, 7,1 vezes 10 à oitava anos. Quanto tempo demora isso aqui? Então vamos lá, 7, vou pegar só aqui o 7, esse 10 à oitava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tá vendo? Ó? Então nós temos aqui 1.700.000.000 de anos. 700 milhões de anos. Só para você ter uma ideia, e está escrito ali 7,1 vezes 10 a oitava anos. Então, demora um tempinho, né? Eu trouxe também um outro elemento aqui, olha, o actínio 227 ou 227, 21, quase 22 anos, já é um outro elemento químico, já tem um outro estágio de decaimento. O frâncio 223, aí ele já é mais fraquinho, radioativamente falando, olha, demora 22 minutos, a cada 22 minutos ele tem a sua meia-vida. Meia-vida. O talho com quase 5 minutos, o bismuto, né, 211, quase aqui, colocar 2 minutos, a cada 2 minutos ele cai meia vida dele, 2 minutos, meia vida. Polônio, a cada 0,5 segundos, o polônio 215, aí já demora um tempo, é um tempo muito, muito pequeno. O astato 215, 10 a menos 4 segundos. Aqui é muito, muito rápido, tá bom? Então eu trouxe esses outros radioisótopos para você fazer uma comparação aqui com a sua meia-vida. Tem aqueles que são poderosos, que são fortes, que têm muita energia, mas tem aqueles que também o seu contato, não pode ter esse contato, mas que no momento que ele é exposto, a meia-vida dele é muito curtinha, tá bom? Bom, o que é então essa tal de meia-vida? Essa meia-vida é uma desintegração. E aí eu trouxe aqui, olha, as emissões radioativas, elas podem ser de 3 maneiras. Alfa, beta e gama. Eu não vou entrar muito na particularidade química. Eu só quero dizer para você o seguinte, que do núcleo atômico, ele pode sair desse núcleo aqui, ele pode sair prótons, ele pode sair elétrons, e isso vai fazendo com que aquilo, essa bola, essa esfera vermelha e amarela, conforme o que sai, ele se transforma em outra propriedade, outro elemento químico. Tudo bem? E eu quero tentar mostrar para você isso dentro da tabela periódica. Olha, então vamos falar da primeira lei da radiação, da radioatividade, ou a primeira lei de Sud. O átomo, a primeira lei fala assim, o átomo que emite uma partícula, que libera, que solta uma partícula alfa, transforma-se em outro átomo com um número atômico menor. Então você sabe que o átomo ele tem um número atômico e tem um número de massa. Quando se fala número atômico e número de massa, vamos fazer um lembrete aqui na lousa. Ó. Vem comigo aqui para a lousa. Nós aprendemos na escola, lá com o professor de química, que você tem um núcleo, certo? Um núcleo, e nesse núcleo existe cargas positivas e cargas neutras. E que aqui fora giram em torno dele os elétrons, tá? Aqui, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, enfim, cada elemento químico tem aqui a sua propriedade química de elétrons, de prótons e nêutrons. Então são esses os elementos que nós vamos falar nessa emissão. Daí, vem aqui para o telão. Daí, se essa partícula alfa, quando ela foi liberada, transforma-se em outro com um número atômico menor, e em 2 unidades abaixo,
de massa menor ainda. Quer dizer, no momento em que ele fala o número atômico, quando libera um positivo, uma carga positiva do seu núcleo, ele vai ficar, quando ele falou um número atômico menor, é porque está escapando elétrons dali. E eu vou te mostrar aqui na lousa, é como se fosse assim, esse núcleo aqui escapou. Então ele liberou, de certa forma, isso aqui foi expulso. E se ele foi expulso aqui, tá aqui, olha, ele sendo expulso, ele vai encontrar alguém na natureza, alguém onde ele vai se trombar, reagir, coligar, ligar e roubar um elétron de um corpo. Então aqui eu tenho uma parede, por exemplo, um corpo, pode ser uma pessoa, enfim, não importa, uma massa, e quando essa massa ela está em equilíbrio, significa que ele tem positivos e negativos na mesma quantia, quando ele chegar aqui, o que vai fazer? Ele vai empurrar isso aqui e vai pegar esse elétron para ele, ele vai se ligar a esse elétron. Quer dizer, ele alterou essa estrutura, mas estou falando de um, ele pode liberar muitos, tudo bem? E ao acontecer essa troca, esse produto, essa massa, esse corpo, ele vai sofrer alteração. Naquele momento que escapou, que foi liberado, jogado fora, agora esse núcleo tem uma quantia atômica diferente. Ele tem um número de prótons diferente. Ele já não é mais o mesmo. Ele se transformou em outro. Ok? E lá na química, quando se trabalha número de prótons, né, que chamamos aí o Z, nós também temos o número de massa, que chamamos pela letra A. Ok? E a massa é a soma desse número, aqui eu vou chamar prótons, porque prótons é o próprio Z, número atômico, e aqui o nêutron. Então, na química falamos que a massa, o que dá o peso, o que dá as gramas, né, de um elemento químico, vai ser o seu número atômico, que é a quantia de positivos, mais o N, a quantia de nêutrons. Então, a massa de um elemento químico, e você pode ver isso na tabela periódica, que você vai encontrar o Z mais o N, é a soma dos dois. Bom, estou dando uma passadinha de leve nesse assunto, mas esse é um assunto muito restrito da química. Mas é isso aí, o tal do decaimento. Então, o número atômico vai ser menor porque escapou positivos, foi jogado para fora positivo, 1, 2, 3, 4, e nós vamos fazer uma observação. Então, a primeira lei qual é? A primeira lei do decaimento, quando um positivo, um próton vai embora, ele vai se transformar em um outro, tá? E vai mexer no número de massa também, obviamente, né? Se massa é a soma de prótons mais nêutrons, se prótons foi embora, também altera o número de massa. Então vem aqui, ó, na tabela periódica, então eu trouxe para nós aqui o urânio 235, ao sofrer uma perda de alfa, um decaimento alfa, ele vai resultar no TH, no tório 231. Então observe o que aconteceu aqui, ó. Nós temos o urânio 235, esse aqui é o número de massa, ok? Número de massa. 92 é o seu número atômico, número de prótons, o número Z, a letra Z como é representado. E por alguma reação química internamente, o que ele liberou? Ele está liberando aqui, olha, quatro pedacinhos aqui da sua massa, tá? E está liberando 2 prótons aqui do seu número atômico. Então está saindo dele, ó, isso aqui está indo para a natureza e vai se ligar com alguma coisa. Bom,
foi embora, se ligou com algum outro elemento químico, liberou essa energia para a natureza. Agora, aquele urânio 235, no seu núcleo, a sua constituição vai ser, ele era 235 urânio, agora ele virou, é urânio, só que agora é chamado de tório, porque ele tem um número de massa 231. Como ele perdeu 4 em massa, vou falar assim, como se fosse 4 gramas, tá? Vou fazer um comparativo aqui. Ele tinha 235 gramas. Ele perdeu 4 gramas, agora ele é 231, mas ele não recebe mais o nome de urânio, agora é tório. Ele tinha 92 número atômico, 92 positivos, perdeu 2, caiu para 90. Então essa nova constituição aqui, olha, esse novo elemento químico, mas você observa que é um princípio físico chamado nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele se transformou em outro, 235 e 92, agora virou 231 e 90, mas isso aqui não desapareceu, ele está na natureza, ele foi feita alguma coisa. E a engenharia, a física quântica, a química quântica, quer e faz isso, usa essa massa, usa essa liberação de energia. É aqui que nós vamos capturando, coletando, pegando a energia e transformando ela em energia elétrica, transformando ela numa outra forma de energia. E essa outra forma de energia em outra forma, então o ciclo vai ficando assim. Nada se cria e nada se perde, ele vai se transformando. Eu também trouxe aqui a tabela periódica para mostrar para você que onde fica o urânio na tabela periódica. Olha, ele fica nessa região aqui. Então você já conhece a tabela periódica, está aqui. Não vou falar todas as colunas aqui, as famílias. E ela tem aqui essas outras duas fileiras aqui embaixo. Você pode olhar em qualquer tabela periódica. E lá, nas duas fileiras embaixo, aqui, olha, na terceira casinha aqui está o urânio 235. É ali a localização dele. Por quê? Foi construído que de um lado ou do outro existe uma diferença, números atômicos maiores, números atômicos menores, então tem toda uma construção da tabela periódica que você já deve ter estudado, tudo bem? Eu só estou mostrando aonde ele está. Agora, ele era 235, ele perdeu, saiu do núcleo dele, ele se transformou em outro, que é o TH, o tório. Então, onde está o tório, né? Aqui, ó, nós temos, como ele estava aqui, tá vendo aqui, ó, bem nessa localização. Deixa eu voltar aqui na tela anterior para você poder entender. Tá vendo aqui, olha, o terceiro, vamos lá? Olha aqui, ó, primeiro, segundo, o terceiro ao quarto. O quarto aqui nessa tabela periódica, né? No quarto espaço aqui, olha, tá vendo aqui? Aqui é o urânio, tá? Aqui na lousa não está aparecendo, está escurinho aqui, mas eu estou olhando no meu outro monitor, ele está aqui. E quando ele perdeu, dá uma olhadinha lá em cima comigo, ele era 235, certo? Então agora ele virou 231. E ele era 92 e agora virou 90. Muito bem, então agora o que aconteceu? Ele estava aqui com 92, que é o número atômico. Aí ele veio aqui, um outro elemento químico que é o 91, e aqui ficou 90, bem nessa região aqui, ó. Quando ele perdeu, ele teve um decaimento, ele se transformou em outro elemento químico na tabela periódica. Então, ele acaba alterando. Não é o urânio que pulou de lugar. Não, o urânio continua sendo urânio com aquela classificação 235 e 92. Quando ele perdeu massa, quando ele perdeu o número atômico, agora ele é outro, ele tem uma outra propriedade. Então ele vai ocupar uma outra classificação aqui, que nesse caso é o tório aí. Tudo bem? E todo átomo que emite uma partícula alfa transforma-se no átomo de elemento e que fica duas casas à esquerda. Ele acaba caindo na primeira e na segunda. Quando ele perde uma partícula alfa, se eu estou aqui no último aqui, deixa eu entrar aqui, ó. Vem aqui, ó.
Por exemplo, bem aqui, o último, teve um decaimento alfa, ele vai cair 1 no segundo. Esse aqui, perdeu uma partícula alfa, primeiro, segundo. Então ele sempre vai cair 2 à sua esquerda, tá bom? Fazendo aí uma espécie de regra de decaimento, mas isso é um decaimento alfa. Decaimento alfa.